relações entre escola, família e sociedade, infância, adolescência e sociedade. 1. Olá, tudo bem? Eu me chamo professora Ângela Mendonça, é uma alegria estar aqui com vocês, dialogando sobre esse tema tão importante no cotidiano da escola. Eu sou pedagoga, professora, também atuo no campo da garantia de direitos de crianças e adolescentes, sou bacharel em Direito e especialista em Direito Educacional. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse debate. Vamos nos encontrar muitas vezes para dialogar acerca da importância da relação entre a escola, a família e a sociedade no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Convido você para dialogar comigo nesses encontros tão importantes e ao mesmo tempo tão sensíveis nos dias de hoje. Começo a nossa conversa convidando vocês a verificarem o texto da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Já em 1959, quando, do ponto de vista universal, se reconhece a importância da infância como uma pauta estratégica, uma pauta muito importante para o desenvolvimento do planeta, todos os países aí associados à ONU, já se resgata a importância da família e dos adultos que cuidam e protegem. Vejam só, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, em suas 10 itens, em suas 10 afirmações, estabelece quais são esses direitos. Igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade, especial proteção para o desenvolvimento físico, mental e social, o nome e uma nacionalidade, alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e também para a mãe. Então, já no item 4, aqui a gente vê já essa expressa previsão da convivência em família. O nome também, via de regra, né, é um bem, é um patrimônio imaterial que todos nós temos e que, via de regra, é recebido pelos, indicado, né, escolhido pelos familiares. No item 5 da declaração, educação e cuidados especiais para criança física ou mentalmente deficiente. Nessa época não se falava ainda em criança com deficiência, mas a terminologia era essa mesma. Amor e a compreensão por parte dos pais e da sociedade, então mais uma vez aqui a prevalência da família. Educação gratuita e ao lazer infantil, a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes, ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho e a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Esses 10 itens, né, essas 10 assertivas da Declaração Universal dos Direitos da Criança, elas estão indicando que estar em família, estar em sociedade é parte desse processo do desenvolvimento integral das crianças. E a escola, como parte dessa sociedade, né, como parte desse convívio social, certamente tem um papel importante também. Nesse sentido, eu recomendo a vocês 3 literaturas. Esse livro, A Sociologia da Família, da professora Chiara Saraceno, muito bacana, é um livro clássico, né? É um livro que trabalha com as origens da família e a importância e a diversidade de composição familiar. Temos também esta obra, que é um pouco mais recente, da editora Cortez, chama Família, Redes, Laços e Políticas Públicas, que é uma coletânea de artigos de vários autores com várias abordagens e várias temáticas também. E o nosso tão conhecido, né, e às vezes incompreendido Estatuto da Criança e do Adolescente. Especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos utilizar várias vezes aqui durante o nosso encontro, porque ele, além de ser uma normativa bastante recente, ele faz referência ao direito à convivência familiar em todo o seu percurso, né? A família, desde o início até o final do Estatuto, é um elemento muito importante. E esse argumento normativo, ele é um argumento fundamental no seu repertório como professor, professora, gestor, gestora,
no diálogo com as crianças, com os colegas de trabalho, os trabalhadores em educação e da própria rede de proteção, e também com as próprias famílias. Eu trouxe aqui então alguns dados para a gente entender um pouco de que universo nós estamos falando, quem são essas crianças no contexto brasileiro e também um pouco dessa dinâmica familiar, dessa realidade familiar. Vejam aqui no material que eu coloquei a vocês que já os dados mostravam que em 2018 o universo de crianças e adolescentes no Brasil era realmente gigantesco. 68,8 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. É um universo extraordinário, maior do que muitos, né, a população, índice habitacional de residência e domicílio muito maior do que a população de muitos países. Isso representa, pelos dados do IBGE, 2 em cada 5 dos residentes no país concentrados na região sudeste. Então, também uma grande concentração na região sudeste e a região norte do Brasil é a região onde há um número maior de crianças e adolescentes, considerando aí praticamente 41% da população daquela região desse público, né, desta população. Também aqui um dado interessante, ó. Aproximadamente 63,5 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza e dessas 26,8 milhões em extrema pobreza. O que significa pobreza e extrema pobreza? Aqui a gente indica então esse critério, né? Pobreza são pessoas que vivem com uma renda domiciliar per capita mensal inferior ou igual a meio salário mínimo. Em 2017 isso era 468, hoje em torno de 500 e poucos reais, o que não mudou muito. Extrema pobreza, quem vive com esse per capita mensal inferior ou igual a 1/4 de salário mínimo. Por que eu trago isso a vocês? Porque não há como fazer uma leitura sobre o funcionamento, a dinâmica, as relações internas familiares, né, o modo como as crianças são educadas, a possibilidade de presença dos pais nesse processo, sem fazermos uma análise estruturante dessa situação. Quem são essas famílias? De onde vêm essas crianças? Qual é a realidade fática, né? A dureza, a crueza da vida e da forma de sobrevivência dessas famílias? Porque não existe uma única família, existem diferentes formas de ser família e famílias que vivem a partir de diferentes realidades. Então, o material que vocês estão em mãos aqui mostra um pouco dessa proporção de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, né, em situação de domicílio de baixa renda pelas grandes regiões, são dados de 2017. Os pobres, em torno de 10,6 milhões, 25%, e os muito pobres, 9,4 milhões, né. Vejam aqui com essa predominância aqui nessa região do Brasil. Muito importante que você que é escola se pergunte, né, qual é a realidade dos nossos alunos e alunas. Também aqui a questão da raça, quem são essas crianças? Então, percentual de crianças brancas, pretas, amarela, parda, indígena ou sem aí a identificação, o ignorado, né, uma concentração aí diferente de crianças segundo cor e raça por diferentes regiões. Na região sul, uma predominância de crianças brancas, as crianças indígenas, uma concentração maior na região norte, crianças pretas e pardas, né, com uma concentração grande também na região norte, nordeste, mas na região sul, também se identifica, né, essa incidência. Eu trago esses dados também para mostrar que essa questão da cor barra raça, né, conforme dados do IBGE, ela também diz muito, indica muito das dificuldades e
e da importância dessa leitura que desinvisibiliza essas infâncias que muitas vezes são excluídas, são filhos de famílias muito pobres e que não acessam os bens culturais, sociais e econômicos produzidos por um país tão rico. Os dados do MEC mostram que em torno de 96% das crianças estão efetivamente matriculadas na rede formal de ensino. E as 4% significa quanto? Significa mais de 600 mil crianças fora da escola. Dessas 600 mil crianças, grande parte são crianças indígenas, quilombolas, crianças negras, da periferia, das áreas longínquas do país, onde o direito à educação ainda não chegou. Então, são dois grandes desafios: o de trazermos todas as crianças à escola, o direito de acesso e permanência, e também o direito de sucesso escolar, porque você sabe, você que é professor e professora, estar na escola é um grande desafio e é uma grande conquista histórica para os nossos meninos e meninas. Permanecer na escola aprendendo, a partir do direito de aprender direito, é ainda um desafio maior. E muitas vezes a relação entre a família e a escola é a premissa para que isso de fato aconteça, para que esse direito se instale. Também uma das grandes importâncias aqui no nosso debate, que precisa ser ressaltada, é que a questão do acesso e permanência da criança na escola, o desenvolvimento dessas crianças é uma forma de desenvolver a própria sociedade. Especialmente aqui na primeira infância, é uma das melhores estratégias para quebrar o ciclo intergeracional da pobreza, impedindo que a miséria se torne hereditária. Nossa missão incansável é garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de atingir o seu pleno potencial de desenvolvimento. Isso é importante para todos os âmbitos, Então, nós podemos, por exemplo, identificar que no Brasil, as crianças de 0 a 3 ainda não têm esse pleno acesso garantido. É uma das faixas etárias, dos segmentos etários com menor participação e presença, cobertura de matrículas. Muito embora as famílias muitas vezes demandem isso dos municípios, das prefeituras, dos governos estadual e federal. Então, se vocês me perguntarem de uma das grandes dívidas que nós temos em relação a esse atendimento, ao interesse da criança e a esse interesse que é também da família e da própria sociedade brasileira, é o atendimento às crianças na primeira infância. E por isso é importante que nós reconheçamos que num país de proporções continentais como o Brasil, que tem realidades tão diversas, atender a esse desafio e cumprir esse desafio é realmente uma exigência para todos. Essa deve ser uma agenda transversal, uma agenda de todas as políticas, não só da política da educação, porque sabe-se que justamente nos 6 primeiros anos de vida é que se formam 90% das conexões cerebrais e mais da metade dessa janela de oportunidades acontecem num único mandato de um político, de um prefeito, de um governador, enfim, de um presidente. Nós que somos da educação costumamos dizer que a infância não espera. A infância é aquele momento, é naquela hora, a infância é já. Daqui a 6 anos, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, esse tempo, essa janela de oportunidades para esse desenvolvimento se perdeu. Embora nunca seja tarde, quanto mais precocemente essas crianças forem estimuladas, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito familiar, mais as suas potencialidades serão plenamente atingidas. E é esse o objetivo desse debate. Existem, então, razões socioeconômicas aqui para esse desenvolvimento, para esse apoio às famílias e à escola. Pesquisas que valeram o Prêmio Nobel de Economia ao americano James Heckman no ano de 2000 mostram que o dinheiro aplicado em cuidados com as crianças em situação de vulnerabilidade volta para a sociedade na forma de economia com programas sociais. Taxa de violência menor, nível salarial maior, o que traduz em produção maior de riquezas e mais impostos para sustentar os programas de governo. Segundo o próprio Heckman, o retorno sobre o investimento nessa fase é de 13%.
Então, se vocês me perguntarem, a relação entre família e escola é muito importante durante toda a vida da criança, sem dúvida, mas especialmente na primeira infância, é importante que esse diálogo se fortaleça, se constitua como cultura relacional, não é? Porque se isso ocorrer desde os primeiros momentos que a criança estiver no sistema educacional de ensino, essa família vai se sentir apoiada, vai se sentir sustentada e confiante e vai certamente, né, aí oportunizar a escola e apoiar a escola nesse trabalho sistemático, científico, metodologicamente organizado que a escola desenvolve no cuidar e educar com as crianças. Também temos aqui estudos que mostram que os estímulos recebidos na primeira infância têm impacto no modo como as pessoas aprendem pelo resto da vida. Crianças com bom vocabulário aos 2 anos chegam à escola mais bem preparadas. Crianças que frequentaram instituições de educação infantil de qualidade tinham um desempenho 12% melhor na provinha Brasil, aplicada no 2º ano do fundamental. Vejam que importante. E o estímulo, né, a linguagem oral, a contação de histórias, a conversa, a curiosidade, a nominação dos objetos, ao enriquecimento vocabular, se dá dentro da escola, mas também dentro da família. E a família pode ser ensinada nesses estímulos, né? Criança lê quando vê o professor que lê, a família que lê, o pai que lê, a mãe, os irmãos que tem nesse valor da aprendizagem um valor intrínseco à própria dinâmica familiar. Crianças que receberam cuidados de qualidade na primeira infância têm mais chance de obter melhores empregos na vida adulta, com salários em média 25% maiores. Pesquisas apontam que investir no desenvolvimento infantil é uma das estratégias mais eficientes para quebrar o ciclo intergeracional da pobreza. É a melhor maneira de impedir que a miséria se torne hereditária. O investimento em primeira infância é transversal, quer dizer, afeta todas as outras áreas, saúde, segurança, educação e trabalho. Aqui um ponto importante para a escola. Muitas vezes, para apoiar as famílias, para motivar as famílias nessa relação com a escola, nós não contamos apenas com a própria escola, nós podemos contar com os agentes de saúde, com os profissionais do CRAS, essa grande rede de proteção que atua no território, conhece as realidades familiares e juntas essas instituições e essas pessoas, esses profissionais, podem se tornar a sustentação, a motivação e o apoio que a família necessita. Da mesma forma, pode essa rede se tornar uma rede de percepção de violências, né, de intervenção rápida, de intervenção eficiente para a proteção da criança quando isso for necessário. Ainda, para combater desigualdades, o investimento nas crianças é muito mais eficiente do que criar programas compensatórios no futuro. É consenso entre pesquisadores que a educação é uma das melhores formas de combater a desigualdade. Programas voltados às classes menos favorecidas não só promovem justiça para os indivíduos que as recebem, mas reverberam em toda a sociedade, ao formar profissionais mais qualificados para o futuro. Então, embora eu tenha começado aqui o nosso diálogo falando da grande importância, né, desse apoio estratégico às famílias que estão voltadas à linha da pobreza e à linha da extrema pobreza, o direito à convivência familiar e comunitária e os problemas familiares, eles não se limitam apenas às famílias empobrecidas. As famílias vítimas, né, dessa carência econômica ou dessa desigualdade tão profunda que nós vivemos no país. Nós sabemos e acompanhamos no noticiário inúmeras situações de crianças, filhas de famílias que têm toda e plena condição socioeconômica e que sofrem maus tratos e que são abandonadas, né, à frente dos laptops, notebooks, celulares e que muitas vezes apresentam problemas emocionais, psíquicos, físicos também de grande gravidade. E quem percebe tudo isso
é a escola. Somos nós, escola, que ficamos com essas crianças por tanto tempo, né? Muitas vezes nós é que conhecemos os seus sinais de alerta, nós é que reconhecemos nos seus olhos, na sua conduta, no seu silêncio, ou mesmo na sua agressividade, que algo não vai bem em sua família. E toda vez que formos fazer uma intervenção com a criança, precisamos pensar que ela é parte de uma família que possivelmente nós tenhamos também que interferir nessa dinâmica familiar. E quando eu falo interferir, não é no sentido negativo, é sempre nesse sentido positivo, né? De trazer a família à reflexão e muitas vezes à percepção que ela própria não tem. Na sequência do nosso debate aqui, então um pouquinho desse destaque para as crianças da primeira infância, né? Nos primeiros anos de vida, o cérebro forma mais de 1 milhão de conexões cerebrais por segundo. É um momento único. 90% do cérebro está formado até os 6 anos. Depois dessa enorme proliferação, as conexões são reduzidas num processo de poda, em que os caminhos mais usados são reforçados e se tornam mais eficientes. As conexões formadas nessa fase são a base para o desenvolvimento futuro do cérebro. Quer dizer, não cuidar da primeira infância é como querer construir uma casa sem prestar atenção nas fundações. E aqui eu faço destaque dessa cultura do diálogo família-criança. É muito mais difícil você criar essa cultura do diálogo lá no final do ensino médio, quando já houveram tantas dificuldades, tantos tropeços, do que iniciar esse laço de confiança já na educação infantil, não é? Essa forma de conversar, de apoiar-se, de respeitar-se já na educação infantil. Se a família desenvolve esse modo e essa responsabilidade familiar nesse diálogo com a escola já nos primeiros anos, isso tende a se consolidar na sequência. A gente já não sabe mais trabalhar sem esta parceria. Também aqui é importante destacar que as experiências vividas pelas crianças hoje moldam seu futuro e seu potencial de colaborar com a sociedade. Boas experiências abrem as portas para uma vida mais completa, mais satisfatória e mais produtiva. Situações estressantes que perduram muito tempo, como as consequências da pobreza extrema, da negligência e da violência, por exemplo, podem comprometer o desenvolvimento pleno da criança. As boas experiências começam antes mesmo do nascimento, né? Já na época da gravidez, quando o bebê já é capaz de ouvir a voz da mãe, sons do ambiente externo e também reter memórias afetivas. Então vejam, esta parceria com a família, ela é uma premissa da escola, mas ela é também uma premissa de outras políticas de atenção à família. A saúde, né, a política de saúde, especialmente no pré-natal, nesses cuidados ainda do bebê no ventre da mãe, são importantíssimos para esse desenvolvimento pleno, para que essa bebê venha ao mundo com todos esses estímulos aí fortalecidos. Da mesma forma, a política de assistência é uma grande parceira da escola também. Então, antes mesmo de receber a criança na escola, nós já temos parceiros dentro do território, das demais políticas públicas, que, em desenvolvendo plenamente as suas atividades, vão apoiar a escola nessa grande missão que é educar e cuidar crianças para o seu desenvolvimento integral. Eu espero que você tenha gostado desse nosso diálogo, desse nosso debate. Essa relação família-escola, ela vem sendo bastante conturbada nos últimos anos. Nós vivemos o que nós chamamos hoje de crise de autoridade. Existem teóricos, especialmente filósofos, falando que as autoridades contemporâneas estão em crise. O Gelson Oliveira, meu colega, professor da PUC Paraná, costuma dizer que é a crise dos P's, dos 5 P's. A crise do pai, onde antigamente era o pai que mandava e hoje muitas vezes esse pai está distante, esse pai que é tão importante para a colocação de limites, mas que é tão importante para a escuta e para o afeto.
A crise do professor, nós vivemos a crise da escola, não é? Para que serve a escola? O que a escola deve ou não ensinar? Temos hoje todo o debate do homeschooling, de famílias que não querem mais a escola. Por outro lado, é a escola o grande lugar, a grande instituição da convivência social e muitas vezes do apoio, da escuta e da acolhida que as crianças têm. Nós vivemos a crise do patrão, né, as relações de trabalho mudando o tempo todo, já não existem muitas vezes funções, trabalhos que a gente nem sabe quem é o nosso patrão. Vejam a situação dos Ubers, por exemplo, hoje, né, dos aplicativos de entrega. Nós vivemos a crise da própria igreja como instituição, e aí não falo da igreja A ou B, de igrejas cristãs ou outras, mas todas elas aí em crise no sentido da própria espiritualidade sendo substituída pelo consumo, né? E também aí a crise política, né? A crise do presidente, a crise política que se instala no Brasil. Por isso chama a crise dos P's. Todas essas autoridades começam com P. Pai, professor, papa, pastor, padre, a crise do patrão, né, e a crise do presidente, a crise, né, da autoridade política. Essas autoridades em crise, quando elas não dialogam, quando elas não se reconhecem como autoridades afetivas, como autoridades necessárias, como autoridades que trazem segurança à dinâmica social, elas levam aí a uma crise da autoridade no sentido amplo. E essa crise da autoridade, muitas vezes, é o que nós chamamos de crise da negligência, onde nenhuma dessas instituições assume essa responsabilidade pela educação e cuidado das próximas gerações. Daí porque é tão importante resgatar essa autoridade consciente, resgatar esse lugar de inter-relação entre as autoridades no processo de educação de crianças. Também esse professor Gelson, ele fala que a crise não é algo ruim. A crise, ela é parte desse entendimento da dinâmica, do movimento, da não estagnação e muitas vezes de rupturas que são muito importantes que sejam feitas, né? Nós não temos mais o termo poder pátrio ou pátrio-poder. O termo adequado na lei hoje é poder familiar. Temos aqui o avanço do lugar da mulher, da mãe, né, nesse processo de cuidado e também nesse processo de autonomia e de decisão frente aos filhos. Ela não está mais submetida à vontade do marido ou à vontade do pai. E isso está previsto no texto da legislação. Todas essas mudanças contemporâneas no trabalho, no sistema produtivo, no papel da mulher, no papel da própria escola, na dinâmica relacional entre homens e mulheres, entre pessoas, na própria mudança da medicina, todas essas questões alteram a dinâmica social e alteram também a relação entre as instituições. Então, partir dessa premissa e desses entendimentos básicos é muito importante para que o nosso diálogo continue. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Bons estudos para você!